E aí, gente, bem-vindo ao meu canal, obrigado por fazer parte aqui do nosso time de caçapeiros e caçapeiras, vídeos sobre a Copa do Brasil. E a Copa do Brasil é a Copa do Capeta, essa coisa fofa que é a Copa do Brasil. Vamos falar de confrontos inusitados nas quartas de final da Copa do Brasil. Afinal de contas, no momento que eu estou gravando esse vídeo aqui, está todo mundo discutindo os confrontos, muito time grande, Palmeiras e São Paulo, Corinthians e América, Flamengo e Atlético, Grêmio e Bahia, só time grande, time de camisa e tal. Nem sempre foi assim, principalmente até 10 anos atrás. Muito time pequenininho, que hoje nem trabalha mais com futebol, chegou a essa parte da competição, que é o último funil ali, para semifinais e para a grande decisão da competição, que já foi muito mais democrática, mas que ainda apronta com os times grandes, principalmente agora nas fases anteriores, né, a essa. E eu vou lembrar aqui 5 confrontos com times alternativaços como o Sergipe aqui, que é a camisa que eu tô. Sergipe que já também chegou mais ou menos longe em Copa do Brasil, mas hoje não chega nem perto, né, dessa fase da competição. Vamos com 5 confrontos alternativos das quartas de final da Copa do Brasil. Vamos embora. Bola também para o segundo pau, bola fechadinha, olha o Rice, caçapa! Antes de mais nada, queria fazer um pedido para você que segue a gente aqui. Aliás, se você não é inscrito ainda, inscreva-se no nosso canal, siga o Marcelo Doa nas redes sociais, @Marcelo Narrador, tá aqui embaixo. Por favor, aquele like maroto pra gente, para que mais pessoas fiquem sabendo da existência desse vídeo aqui, que a nossa mensagem chegue a mais gente, a gente divulga a cultura do futebol brasileiro nesta rede, neste grande YouTube. Aproveite também para compartilhar se você gostar desse vídeo, é claro, e comente aí. Lembre outros confrontos alternativos da Copa do Brasil, porque eu gosto de ir lá estudar e vasculhar a história. Vamos começar em 2007. Brasiliense e Ipatinga, dois times que já foram grandes e que hoje muita gente nem sabe onde é que eles estão, na verdade, né? O Ipatinga, inclusive, não tem calendário nacional, tá basicamente jogando o campeonato de base no futebol mineiro, né? O Ipatinga que já chegou a ser campeão estadual contra o Cruzeiro, foi semifinalista da Copa do Brasil em 2004, acabou perdendo para o Flamengo, né, que depois perderia o título para o Santo André. Em 2006 foi terceiro lugar da Copa do Brasil. Enfim, era um time que, principalmente com o Ney Franco, ganhou notoriedade, mas que chegou a essa fase da Copa do Brasil em 2007 com Gilson Kleina como treinador, encontrando o Brasiliense do outro lado, que vinha de um vice-campeonato em 2002, que deixou o time famoso nacionalmente, né? Roberto Fernandes era o técnico do time do Brasiliense naquela oportunidade, o Brasiliense que tinha o Dimba como centroavante, tinha passado pelo São Caetano um pouquinho antes, e em 2003, acho, pelo Goiás, foi artilheiro do Campeonato Brasileiro com mais de 30 gols. Então esse era o cartão de visitas das duas equipes naquela oportunidade. Primeiro jogo aconteceu em Taguatinga, na famosa Boca do Jacaré, lembra disso? 2-2, jogaço de bola, movimentado demais. E depois o segundo jogo lá no Ipatingão, uma vitória por 1-0 do Brasiliense, acabou com o sonho dos mineiros. O Brasiliense seguiria um tantinho mais na competição, mas mais um confronto alternativo de dois times. O Brasiliense está na Série D, para você que não sabe, em 2023, quando eu estou gravando esse vídeo, o Brasiliense está na 4ª divisão do futebol brasileiro. Ipatinga ameaçou mudar de cidade, chegou a pedir falência numa época, acho que 2019, 18, 19, quase encerrou as atividades e nesse momento está aí praticamente com seus times de base atuando. Segundo confronto, vamos voltar mais um aninho no tempo, 2006, quando o Volta Redonda, o tricolor de aço, o Voltaço, acabou aprontando para cima do Vasco da Gama. O Vasco e o Volta Redonda se enfrentaram num jogo muito alternativo. Sabe quem era o centroavante do Volta Redonda em 2006? Ninguém mais, ninguém menos do que Túlio Maravilha. E que na época, principalmente no jogo de volta, né, que era um jogo em que o time do Volta Redonda podia se classificar, porque tinha empatado o primeiro jogo em São Januário em 0-0. O Vasco da Gama, inclusive, nessa época era muito bom para levantar time pequeno, né? O Vasco era treinado pelo Renato Gaúcho, tinha o Edilson Capetinha no time e tudo mais, mas vinha de um campeonato carioca muito ruim, 9º lugar no geral, não passou da primeira fase na Taça Rio e na Taça Guanabara, foi péssimo. Mas na Copa do Brasil passou pelo Criciúma, passou pelo Irati, passou pelo Botafogo da Paraíba e chegou às quartas de final. O Volta Redonda tinha sido vice-campeão estadual no ano anterior, em 2005.
Volta Redonda que está na Série C do Campeonato Brasileiro, bateu na trave para subir para a Série B recentemente, venceu o América Mineiro, bela Copa do Brasil que fez naquele ano, né? Batendo o América Mineiro, o Atlético Paranaense e o 15 de novembro de Campo Bom, que já não tinha o Mano Menezes. A gente vai falar desse time já já. Primeiro jogo 0-0, segundo jogo 2-1 para a equipe do Vasco da Gama, com o Edilson metendo golaço. Ele ganhou o jogo praticamente sozinho, essa que é a verdade. 2005. Cara, 2005 foi o ano de Cícero Ramalho. Eu vou pegar um livro aqui. Esse livro eu indico para quem gosta de ler e saber de histórias da Copa do Brasil. Tá aqui, ó. Copa do Brasil, Caburé, Cícero Ramalho e outras histórias. Do Alex Escobar, da TV Globo, dos Cavalinhos, do Fantástico, e do Marcelo Migueres. Ou Migueles, eu não sei o sobrenome, se estiver falando errado, me perdoe. Eles falam aqui rapidamente do Cícero Ramalho. Cícero Ramalho era o atacante do Baraunas, de Mossoró, que chegou às quartas de final da Copa do Brasil, enfrentando o Cruzeiro, que vinha voando, o Cruzeiro do Fred. O Fred já era artilheiro naquele tempo, era tetracampeão da Copa do Brasil, junto com o Grêmio, eram os maiores campeões. Era o Cruzeiro do Leverkusen, era um time que estava muito bem, invicto em casa, jogando no Mineirão, né, na Copa do Brasil, tinha metido 7-0 no Sergipe, fez 4-0 no Santa Cruz e passou legal. E o Baraunas, cara, eu vou ler para vocês terem uma ideia do que eu estou falando, para vocês jovens. Cícero Ramalho parece nome de repentista. Talvez até seja, quem sabe. Veteraníssimo, com uma barriguinha saliente, parecida com a minha, inclusive, já passava dos 40 anos quando ficou famoso no país inteiro, atuando pelo Baraunas de Soró em 2005 na Copa do Brasil. Naquele ano, a equipe potiguar passou por América Mineiro, seria coincidência? E Vitória da Bahia. Na terceira fase, eliminou o Vasco da Gama em pleno São Januário, com uma vitória tão incontestável quanto os 3-0 do placar. Principalmente quando tentava o Baraunas por ali. Cícero, gol! 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 É do Baraunas! Pouca gente se lembra que nas quartas de final o Baraunas levaria 2 sapecadas do Cruzeiro, mas Cícero Ramalho e sua turma já haviam feito história. O Cruzeiro arregaçou. 7-3 o primeiro jogo. O Cruzeiro ainda tomou 3 gols do Baraúna. Jogo lá na Toca do Leão, lá como eles chamavam o estádio, em Mossoró, e a volta 5-0. Não deu nem para o começo. 2004, esse é outro confronto que é de concurso, né? Quem disputou as quartas de final da Copa do Brasil de 2004, ano que o Santo André foi campeão? 2 times que ninguém conhecia direito. O 15 de novembro de Campo Bom contra o Palmas do Tocantins. Veja só, isso é que é confronto alternativo. Palmas que tinha passado pelo Remo, pelo Nacional do Amazonas e pelo Gama, pelo Clube do Gama no Distrito Federal. Era bicampeão estadual, foi o melhor time da história do Palmas, que também encerrou as suas atividades futebolísticas, não disputou o campeonato tocantinense desse ano, foi punido, não vai poder disputar até 2025. O 15 de novembro de Campo Bom é uma cidade pequena do Rio Grande do Sul. Eles tinham sido vice-campeões estaduais em 2003, o que já era um feito. Bateu o Vasco da Gama, de novo o Vasco da Gama, em pleno São Januário, e tinha como treinador um certo Mano Menezes. Primeiro jogo, 3-0 incontestável para cima do Palmas, já encaminhando a classificação, e aí a volta 1-0. Só para curiosidade, o goleiro do Palmas, que vinha sendo titular, era o Rubens. Esse era o goleiro principal ali do Palmas. Dizem as boas e as más línguas que o Rubens não enxergava direito à noite. E por essa razão, o último jogo contra o 15 de novembro, quem acabou indo para o gol foi o Marcos. E, infelizmente, não deu muito certo. Naquele ano também, o Palmas quase se classifica para a fase final da Série C, foi eliminado pelo Botafogo da Paraíba, e aí o time
nunca mais conseguiu um feito como aquele. O 15 de novembro de Campo Bom também encerrou suas atividades uma vez, ameaçou voltar e aparentemente eu entrei no site do clube aqui, apenas atividades sociais e nada mais. Para a gente encerrar, Fluminense 13 da Paraíba, o confronto de quartas de final que mais o capeta aprontou. Em 2005, os dois, Fluminense e 13, disputaram as quartas de final da competição. O 13 era treinado por Maurício Simões, um técnico que naquela época era bem badalado assim no Brasil profundo, vamos dizer assim, que ganhava muito título. Eles passaram pela Ubra, que era lá do Rio Grande do Sul, revertendo um 3-0 contra e conseguiram se classificar. São Caetano e o Coritiba, poxa. Então era um time que já vinha aprontando e chegaria à sua melhor campanha, a melhor campanha de um time paraibano na história da Copa do Brasil, acho que até hoje. Perdeu por 1-0 jogando no Rio de Janeiro. O Fluminense era muito forte, tinha o Tuta, tinha o Arouca, volante que depois foi do São Paulo, do Santos, e o Leandro Giannichini, que fez o gol. Leandro que jogou no São Paulo também. Ele fez o gol da ida, depois de ficar 6 jogos sem marcar, ele balançou a rede e quebrou a zica dele lá contra o 13. E aí eles foram jogar lá no Amigão, para 30 mil pessoas em Campina Grande. 3 expulsões no jogo, o Tuta inclusive foi expulso, centroavante, que depois jogou no Palmeiras, né, tal. E o 13 fez um gol com o da Silva, um gol impedido, mas muito impedido. Se tivesse o VAR hoje, seria anulado, mas nem precisava de VAR. E os caras deram gol. Resultado, pênaltis. Sabe quanto foi nos pênaltis pro Fluminense? O Fluminense acabou passando e tal. 9-8. E foi assim, os 5 pênaltis, as alternadas, todas são alternadas, mas 1 contra 1 ali, goleiro com goleiro, aí voltou pro começo. Aí o cara do 13 errou, e o Gabriel, filho do Vladimir, lateral do Corinthians, jogou no São Paulo também, lateral esquerdo, bateu o último pênalti e classificou o Fluminense para aquela sequência de semifinais da Copa do Brasil. A Copa do Brasil é maravilhosa, é a minha competição favorita por causa dessas histórias aqui, que hoje já não são mais tão agudas. Difícil um time desse calibre aqui chegar numa fase tão crítica da competição, mas nas primeiras fases, ali na primeira, segunda rodada, sempre tem um que apronta, e por isso que a Copa do Brasil é a Copa do Capeta. Obrigado pela companhia, gente. Até o próximo vídeo. Valeu.